Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? O que nós vamos comentar hoje está aqui no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em tua presença. Queridos, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é que todas as bênçãos que Deus nos deu já estão dadas a nós nele, nas regiões celestiais. Isso muda a caracterização de muitas pessoas que vão na igreja atrás de, eu preciso de uma porta, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma provisão, eu preciso, e fica nessa busca desenfreada por aquilo que eu preciso, por aquilo que eu quero, por aquilo que eu necessito. O livro de Gálatas, capítulo 4, se eu não me engano agora, é até um livro antes, dá até pra gente abrir. Gálatas 4, versículo 1 diz assim, ó: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja sendo dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude de tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, e para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, ao qual clama Abba Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos, e por ser filho, também Deus o tornou como herdeiro. Sabe, queridos? Então, o nosso anseio não é mais buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Não, é buscar a Deus por aquilo que Ele é, sabendo que tudo Ele já nos fez, tudo Ele já nos abençoou, tudo Ele já nos deu. Agora é o X da questão. Nos deu em Cristo, nas regiões celestiais. Está lá com Ele. Então, o que ele fala aqui no versículo 4 de Efésios? Porque Deus nos escolheu neles antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Sabe, queridos, a Bíblia vem nos dizer que nós temos que ser santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso já nos livra dessa religião que muitas vezes quer nos abafar, quer nos sufocar. Por quê? Porque nós achamos, por muitos e muitos anos, que o viver cristão era uma aparência externa. Não, queridos. O que a Bíblia está falando é que nós precisamos andar em santidade e ser irrepreensível não diante dos homens, que vê aquilo que nós mostramos para eles. Mas o que a Bíblia está falando é que nós temos que ser santos e irrepreensíveis diante de Deus, que vê todas as coisas. Então, queridos, quando eu coloco uma roupa, eu não coloco uma roupa porque eu me sinto bem. Eu preciso olhar a minha roupa e ver se a minha roupa glorifica a Deus. Se a minha roupa, em algum momento, vai me tornar repreensível diante de Deus. E agora eu digo principalmente para as mulheres, né? Que gostam de colocar roupa mostrando muitas coisas. Será que esse tipo de roupa que você veste, que você anda, que muitas vezes vai para um lugar, vai para academia, vai para shopping, será que isso você se apresentaria diante de Deus com uma roupa dessa e não se envergonharia? O que a Bíblia está nos dizendo é que nós precisamos andar santos e irrepreensíveis diante dele. Por que as pessoas se entregam muito mais para Deus dentro de uma igreja do que nas suas casas? Parem para pensar nisso, querido. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente gosta mais da sensação da presença dele. Então eu estou aqui com os irmãos e uau, esse sentimento, essa coisa gostosa, é uma sensação da presença dele.
mas muitos não se importam com a pessoa dele. Porque se você se importar só com a sensação, no período de louvor, no período da palavra, você vai chorar e vai se entregar e falar: é verdade, Jesus, é isso que eu quero. Mas quando volta para sua casa, quando volta para sua intimidade, quando volta para o seu trabalho, quando volta para suas amizades, está pouco se importando com a pessoa de Deus. Então nós estamos mais interessados na sensação da presença de Deus do que quem realmente Deus é. Porque se nós nos importarmos com quem Deus é, queridos, não importa se a gente está na igreja, não importa se a gente está na academia, não importa se a gente está na faculdade, não importa se a gente está num churrasco, não importa onde a gente estiver, não importa. Se nós estivermos interessados na presença dele, nós vamos nos comportar sempre diante dessa presença de santidade. Então nós precisamos olhar para nós precisamos olhar para dentro de nós e falar assim: Senhor, será que eu me importo só com a sensação da tua presença e não me importo com a tua pessoa? Sabe, querido, para confessar pecado nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes. E eu até anotei para não esquecer isso porque isso é muito forte. E para você confessar o seu pecado, o seu anseio por Deus tem que ser maior do que o seu ego. Então, o seu desespero pela presença de Deus, esse desespero pela santidade dele, tem que ser muito maior do que simplesmente você querer esconder o seu pecado. Sabe, querida, a santidade você recebe de graça de Deus. A santidade é algo que Deus planta dentro de você. Mas o caminhar na santidade é algo que você precisa ter força e você precisa ter determinação e andar em companhia com o Espírito Santo, para que aí sim nós possamos andar santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Queridos, que Deus te abençoe, boa semana. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal Porção da Escritura, Rodrigo Botassin no YouTube. Em nome de Jesus, vamos profetizar essas palavras de verdade sobre as nações e sobre essa geração em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.